Eu sou Conceição Matos, ativista social no campo dos direitos humanos e griot aprendiz. De formação, sou professora aposentada, mas atuando ainda como musicoterapeuta comunitária, com foco na implementação das políticas públicas, principalmente no âmbito do direito à diversidade cultural e religiosa. Este é um sino, um símbolo sagrado para mim. E com ele quero pedir a bênção aos mais velhos, com os quais eu aprendi que a sociedade que a gente quer depende do que a gente quer ser. Essa caminhada me motivou a cursar a especialização em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Nessa época, ficou muito forte para mim que o sentimento de pertencimento cultural precisa conhecer a história de nossos antepassados. Considero que o pertencimento afro-brasileiro, como um processo que orienta a identidade cultural das pessoas, inclui a ciência histórica, mas também a história de tradição oral construída sobre os valores tradicionais africanos no Brasil. Para nos nortear, alguns estudiosos da Lei 10.639, de 2003, organizaram em 10 categorias os valores africanos tradicionais preservados no Brasil. São fundamentais para vivermos em equilíbrio a energia vital, a religiosidade, a musicalidade, a ludicidade, o cooperativismo. Precisamos também de práticas comunitárias que valorizam a oralidade, a circularidade, a ancestralidade e a memória. Na verdade, estes valores são universais e necessários para o bem-estar de todos, independente do pertencimento étnico ou cultural. Como diz Leonardo Boff, cada cultura tem um jeito de viver a solidariedade, de festejar, de integrar trabalho e lazer, de articular os grandes sonhos com a realidade histórica. Com o mestrado, investiguei algumas possibilidades de fortalecimento desses valores tradicionais para a promoção em saúde. E descobri que a resiliência, ou melhor dizendo, a afro-resiliência, é uma construção que precisa do compromisso de todos os setores da sociedade e que todos ganham quando é possível o diálogo entre os saberes científicos e os saberes tradicionais. Com as rodas de troca de saberes e fazeres promovidas com o projeto Os Filhos da Terra de Rio Pardo, Grande do Sul, convidamos você para revisitar conosco os valores afro-brasileiros preservados nessa região. Nossos convidados estarão revisitando a memória de seus antepassados e contribuindo para a legitimidade dos saberes e fazeres africanos presentes na terra de Rio Pardo, Grande do Sul. Por tudo isso, somos gratos e gratas pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, que tornou realidade esse projeto. Trazer então aqui a Vera Macedo, né, a mestra griot, a mestra Vera Macedo, de São Lourenço do Sul, que a sua narrativa então vai estabelecer aquela relação daquela região ali que vai, né, certamente dialogar com Pelotas, uma das cidades próximas a São Lourenço do Sul, que tem uma história da onde então a gente buscou as narrativas da mestra Cirlei no seu documentário. A minha mãe veio de fora em 27 para ser babá, e ela veio de fora direto de Guatemi, que hoje é um quilombo reconhecido, para ser babá, né? E depois ela conheceu meu pai, que o meu pai era cozinheiro. E naquele tempo não havia restaurante para os ricos, os brancos, as comidas eram feitas em casa, né?
começava assim quinta-feira, sexta, a preparar. Ele ia especialmente para assar as carnes. Ele morreu muito cedo, até consta, pelo que ele às vezes dizia, e eu acho que sim, com o aparelho digestivo comprometido. O carnaval de rua em Pelotas foram os negros, agora o carnaval chega em Pelotas no Clube dos Ricos, que seriam marchas rancho, música até clássica, né? E as pessoas iam olhar a entrada das pessoas nos salões, né? E em 1920, por aí, já havia enlatado. Pelotas é famosa por causa do doce, né, do pêssego. E já havia fábrica de lata aqui. Porque as mulheres não estavam ganhando bem, pegaram essas latas e saíam para a rua batucando. E aí eles, junto com a batida das latas, né, juntam com as cantigas do salão. Consta que o carnaval de rua começa assim. E a mestra Vera Macedo, ela faz então essa interface entre São Lourenço e Pelotas, né? É uma mestra que traz esse conhecimento. Vera Lúcia de Souza, conhecida por Vera Macedo. Sou mãe, sou vó, sou bisavó. Nasci aqui nas praias de São Lourenço do Sul. Praia de Areia Branca, coqueirais, figueiras centenárias. Maravilha. Para falar um pouquinho então do povo negro de São Lourenço do Sul. Nós, os negros, viemos então com os portugueses, né, ainda no século XVIII e XIX, que vieram para São Lourenço, o Boqueirão a princípio, né, que foi o início do município, foi no Boqueirão, e depois mais tarde então veio aqui para São Lourenço, né, para beirada do arroio, onde iniciou a cidade, por causa do porto ali, que era o transporte que era o transporte da época, então. E os negros, contado pela minha avó, né, porque nós não temos nossa história em livros, pelo menos aqui em São Lourenço, né, os livros que saíram da história do município não aparecemos, né, pelo menos não aparecemos enquanto formador, né, do município, né, a nossa contribuição para a formação do município, né, com a cultura, com a história, o trabalho, né. Então, o que se tem é na oralidade, o que os velhos contavam pra gente. Então, eles, no costadinho do fogo de chão, né, tomando um chimarrão ou tomando uma caneca de chá, eles então traziam os causos, traziam as histórias dos negros. Os negros, então, muitos negros, através de fugas, também vieram parar aqui no meio do interior, no meio do mato ainda, na época, né? Através das fugas, onde também se aquilombaram, que hoje a gente tem os quilombos, nós temos 7 quilombos reconhecidos, né? Já reconhecido. Então, esses quilombos foram através das fugas desses negros, que era a forma de liberdade, né? Na verdade. E os negros livres através da abolição, né? Mas a maioria, eu acredito que pela geografia dos quilombos, a maioria foi através das fugas. E a organização assim dos negros, a gente vê através da organização até os dias de hoje dentro das comunidades, né, dentro dos quilombos, e as organizações que eles faziam enquanto escravizados, né, para fugirem, né, para fugir dos senhores, dos maus tratos, né. Então, e aí essa história desse povo livre, hoje ainda não é contada, não é vista, não é lembrada. São poucos os momentos e os espaços que a gente tem para falar da comunidade negra, para falar desse povo, né? O que a gente tem assim de mais concreto é os encontros da Pastoral Afro, onde a gente se encontra. Vamos que dizer que no mês de novembro, mas não só no mês de novembro, né? E a gente faz algumas atividades, a gente traz
quilombolas aí de fora, o povo negro a gente traz de fora, né? Então, mais ou menos é isso que a gente, então, trabalha com a questão da negritude de São Lourenço. A Pastoral Afro, né, nos abriu essa porta para a gente poder estar dialogando e conversando a respeito da comunidade. Então, aqui a gente traz, então, muitas falas, muitas conversas dos negros, né, e dizer assim também, vou dizer para vocês, que os negros, nesse momento, a gente está já no mercado de trabalho, vamos dizer assim, com toda dificuldade ainda, mas o negro está ingressando no mercado de trabalho, estudando, né, fazendo faculdade, mas ainda uma coisa muito difícil ainda, muito singela, vamos dizer assim, né? Mas estamos na luta, continuamos na luta e abraçamos tudo que vem em prol da emancipação, vamos dizer assim, do negro. Fui guri de andar em pelo, pés no chão cortando frio, uma pena no cabelo, um mergulho lá no rio, mandalete de ir na venda, um trotão de pangaré, pega, pega, paga prenda.